Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast com as Amigas Pod. Hoje vamos conversar sobre um tema que faz parte da nossa existência de forma tão profunda e natural, mas que ainda carrega muitos tabus, silêncio e desconforto. O sexo. Por que ainda temos tanta dificuldade em falar sobre algo tão humano e presente em nossas vidas? Sexo é prazer, é conexão, é corpo, é linguagem, mas também pode ser dúvida, medo, vergonha e trauma. E é justamente por isso que precisamos conversar com mais afeto, escuta e leveza. E para esse mergulho tão necessário e potente, temos a honra de receber um convidado que deixou esse momento ainda mais especial. Maciel Teixeira Lima. Ele é empresário, administrador, pós-graduado em gestão empresarial, mestre em psicanálise e psicólogo. Atualmente, ele também é pós-graduado em sexologia e relacionamentos, ajudando seus pacientes em suas jornadas emocionais, afetivas e sexuais. Mas a sua atuação vai além da clínica. Maciel também é escritor, autor do livro O Matuto Empreendedor e membro da Academia Paula Fonsina de Letras, onde contribui ativamente para o fortalecimento cultural e literário da região. Será um prazer contar com sua experiência, seu olhar sensível e seu conhecimento nessa conversa tão importante. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com as Amigas Pod. Eu sou Viviane Carvalho e, iniciando a minha autodescrição, estou com uma calça jeans clarinha, uma blusa marrom de um ombro só, porque hoje o tema pede isso. Estou usando batom vermelho para ficar sexy. Tô de coque e sentada na minha poltrona super confortável, que eu acho linda, nesse cenário maravilhoso e aconchegante, do lado da minha parceira, do lado do meu convidado mais que especial, que vai falar coisas interessantes e vai ensinar muito a gente hoje. E Paula vai... Eu sou Ana Paula, estou aqui com macacão, no caso, bem confortável, colorido, cabelos soltos, selvagens, porque o tema pede. Também estou de batom vermelho, apesar de não usar muito batom vermelho, porque eu acho que minha boca é pequena, mas acho que Maciel vai ajudar a gente a desconstruir esses pensamentos bobos na cabeça, né? Estamos aqui descalça para poder ficar bem à vontade, muita vontade. Cruzar as pernas e ficar de boa, não sujar a poltrona do nosso cenário. Porque o assunto hoje... É babado. Maciel, querido, muito nosso obrigada. Grande convidado, obrigada pela sua presença. Ele estará aqui para falar conosco sobre sexo. Sexo. E por que é tão difícil ainda falar sobre esse assunto? Não é? Hoje vai ficar um pouquinho... Não, vai ficar mais fácil, porque você vai ajudar a gente. Marcel, obrigada. Muito obrigada por aceitar participar. Eu sei um pouquinho da sua vida, sei que você estava viajando, você chegou cansado e mesmo assim é tão gentil e está aqui com a gente hoje. Então, muito obrigada. Não poderia recusar jamais esse convite, né? Eu vou me apresentar então, sou Maciel Teixeira, eu estou com um mocassim italiano preto, né? Chique. Com uma calça bege em brim, uma camisa 100% algodão da Aramis, que é uma marca que alguém porque vende. Porque ele é comerciante, né, gente? Ele precisa vender o peixe. Tô de óculos e muito à vontade para falar sobre sexo, né? Sexualidade, sexo, tudo que nós precisamos, ou talvez, né, nessa troca de informação, a gente aprende, a gente ensina, e estamos aqui para construir juntos e talvez, não vou dizer nem aprender e ensinar, eu vou dizer construir aqui um assunto através dessas perguntas e respostas, onde a gente também possa tirar dúvidas, Sim. Onde alguém possa ser tocado e talvez até mudar um pouquinho, né, naquilo que tem dúvida, naquilo que ainda precisa colocar em prática, Isso que é os seus relacionamentos. Né? Importante. Então vamos começar. Além da teoria, muito mais importante é a prática, né? Pois é, vamos tentar aqui desbloquear algumas coisas, porque com as amigas, gente, pode tudo, né? Pode. Então, assim, pra gente começar o desbloqueio, né? Por que é tão difícil falar desse danado, desse sexo, se é uma coisa que, sei lá, praticamente todas as pessoas ou fizeram ou vão fazer um dia, e é uma coisa tão gostosa, tão boa, que faz tão bem. E por que a gente tem esse tabu, assim, de falar, ai, gente, as meninas vão fazer um programa sobre sexo? Tipo,
Por quê? O que é que você, como, né, estudante da nossa cabecinha, né, como é que a gente enxerga isso dessa forma, desbloqueia isso na cabeça, naturaliza essas coisas? Então... Essa questão é uma pergunta importante para iniciar, né? Porque essa questão ela tem vários fatores, né? Principalmente cultural, religiosa, social, a psicológica, mas que já vem, o psicológico já vem do cultural, principalmente. O religioso entra muito forte aí, né? A gente já começa um livro que para algumas religiões é um livro sagrado, a gente respeita muito isso, mas já começa com uma história aí de um paraíso, de uma mulher que foi seduzir o homem, e nessa história tem uma cobra, nessa história tem uma maçã, tudo do gênero feminino, aí já começa o pecado, tudo a culpa. E essa mulher carrega tanto peso, né? Porque o homem não fez nada, né, gente? É só o homem. Só foi seduzido. O homem só fez coisas ótimas e maravilhosas. A única punição que você vai ter você não vai ter mais, você não vai ser mais senhor disso tudo. Você agora vai trabalhar. Nada mais do que a obrigação dele. Não é? Para sustentar aquela mulher linda chamada Eva, lá no paraíso, ele quer mais o quê? Tem um paraíso, não quer trabalhar? Não tem condições. Então já vem daí, a gente brinca um pouquinho, mas a gente sabe o quanto isso é sério, o quanto isso interfere na questão desses tabus, né? Aí a gente vai para a questão religiosa também, e a gente sabe, na Idade Média foi a idade que teve mais loucos no mundo. E segundo alguns estudos, né, principalmente da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria, isso aconteceu por conta da castração sexual. Nós tínhamos até cinto de castidade, quando as mulheres colocavam cinto de ferro no órgão, no aparelho reprodutor, para não ser tocadas nem bulinadas por homem nenhum. E aí a gente vai na história, né, da Idade Média, e a gente vai lá para a década de 60, onde a mulher começa, a mulher americana principalmente. Olha o tempo da Idade Média para 1960, onde a mulher começa a trabalhar a questão do corpo, né? Ela começa aquela queima dos sutiãs, né? Vou queimar isso aqui, eu não preciso disso. Aí surge Chanel lá na França, e traz aquela roupa da mulher que mostra um pouquinho as curvas, e ela começa a entrar na década de 70 na liberdade através do movimento hippie, porque as revoluções sociais tiveram um papel assim fundamental nessa questão da liberdade sexual, principalmente da mulher. Porque o homem nunca foi preso sexualmente falando, né? Ele traz uma carga, uma bagagem muito grande de responsabilidade. Vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Porque o homem também tem a sua grande culpa na questão sexual, porque a disfunção erétil hoje é a maior causa do desinteresse sexual do homem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que acontece? E aí vem as grandes revoluções sexuais, 60 sexuais e sociais, 70 o hippie, 80 o rock, que vem falar sobre quebrar esses muros, né? Eu falo de muro, não estou falando de muro físico, estou falando desses tabus, né? O rock ele vem para dizer assim, libertar, né? A gente precisa sair dessa bolha. E aí, década de 90, vem o funk, né? Que a mulher começa também a mostrar o corpo, a mexer esse quadril que era muito preso. Né? E 2000 a gente já começa, então, aí através das redes sociais, esse salto. Mas mesmo assim ainda existem muitos tabus. E a mulher sempre foi, e até hoje é a mais prejudicada com isso. Então, também as questões psicológicas, você tem um filho do sexo masculino, o menino pode brincar, pode fazer. A mulher fecha as pernas, não suba em árvore, né, senta direito, não olhe para... Então, isso traz traumas desde criança. Né? O menino tem um piu-piu, a mulher tem uma barata, tem uma perereca, Isso traz grandes bloqueios na questão sexual desde muito cedo. Né? O que é uma barata? O que é uma perereca? São animais feios, nojentos. Que assustam. Assusta, você pisa numa barata porque ela é nojenta. Aí a menina tem uma barata, e como é que eu vou saber? A criança vive muito da fantasia, como é que eu vou saber o que é, como é que funciona essa barata? Se a barata é um inseto que voa, e eu tenho aqui um aparelho reprodutor, um órgão genital que eu preciso dele. E como
como conduzir isso se não tem pais que explicam direitinho, né? Pais que educam nessa questão. Então isso vem de muito cedo, já a questão cultural influencia muito. E hoje a gente tem aí 30% das mulheres, segundo uma universidade mineira, né, de Belo Horizonte, 30% das mulheres nunca sentiram orgasmo, nunca sentiram prazer sexual. E isso é assustador. Demais. Muito. Então você veja que tem todo um contexto, né, todo um conteúdo aí lá de trás, que vai se passando de geração para geração. Então, essa questão é muito delicada e precisa de estudo, precisa de mais pesquisas, precisa de mais diálogo e precisa de mais programas como esse, para que a gente vá quebrando, aos poucos, esses tabus. Pois é, porque a gente aqui, num bate-papo, a gente alcança pessoas que não têm condições de ir num consultório, de fazer uma terapia, de entender como funciona a cabeça dela, o corpo dela, a história dela, né? Então, nesse papo aberto aqui, gratuito, que todas as pessoas podem assistir, compartilhar e dizer que foi uma dica que viu em tal lugar, é um espaço livre para a gente poder conversar a respeito disso. É a questão aí do orgasmo, né? Isso. Que é tão difícil a gente falar sobre isso, principalmente porque se eu nunca experienciei um orgasmo, como é que eu vou falar sobre ele? Né? E se o universo que está ao meu redor está inibindo esse diálogo, como é que eu vou despertar a curiosidade para saber como é um orgasmo? Eu não conheço o meu corpo. Viviane, como fisioterapeuta, ela, né, trabalha com fisioterapia pélvica também, ou seja, do aparelho reprodutor feminino, ali que ele está ali todo relaxado, todo, né, solto. E eu não entendo, então para mim aquilo ali só serve para fazer xixi e para ter uma penetração e tipo a penetração às vezes na minha cabeça tá ali, que é só para satisfazer o meu parceiro, porque ele vai lá introduzir algo ali dentro que para ele acontece lá, ele foi, gozou, que legal. Então eu às vezes tenho até vergonha de dizer, ai gente, eu não senti nada, então foi péssimo para mim. Aí depois a gente chega num momento onde agora tá mais fácil de falar sobre sexo e todo mundo goza e todo mundo tem orgasmo e todo mundo isso. Aí não, gente, isso não aconteceu comigo, mas eu tô aqui falando que foi tudo certo e tal. Então, é meio louco isso, né? Você ter que pensar sobre o seu prazer, se você pode, se você não pode, como é que você faz, né? Então, Vivi como conhecedora do nosso corpo feminino, tecnicamente, né? Porque eu conheço o meu corpo como pessoa, mas tecnicamente, né? Essas travas que acontecem aí dentro, a gente já vai, né, introduzir... Introduzir a amiga que pode falar sobre isso. E casa bem com o que Maciel falou sobre essa quantidade de mulheres que não chegam ao orgasmo. A gente já fala aí também de um problema muito sério, de uma disfunção sexual. Porque se você não chega ao orgasmo, você não sabe nem se você sente prazer, se você gosta, às vezes você está ali só para servir, por exemplo. Então, você imagina um corpo que não está preparado para o prazer, as dores que essa mulher não sente, porque ela não vai ficar lubrificada. Exatamente. Né? Ela não vai... Não tem um estímulo dessa contração, porque não tem prazer, talvez não contraia, ou contraia tanto pelo medo da dor, que existe uma contração muito maior e a dor vai ficar muito pior. Então, você imagina que isso traz uma disfunção sexual, traz problemas psicológicos, né? Uma rejeição então, para isso, né? Então, assim, é uma coisa muito séria, muito séria. E nós não somos estimuladas a nem conhecer o nosso corpo, a gente não tem o estímulo de se tocar, a gente não tem o estímulo de se olhar. Bem diferente do homem, que nasce e já está ali se tocando, tem orgulho. Aquele negócio de brincar, de fazer pirulito, essas coisas. Pirulito, helicóptero, pirulito. Né? Tudo serve. Exatamente, tá ali tocando, né? Freud, ele traz aí em 1905 um estudo fantástico, né? 1905, veja como o homem estava à frente do tempo, né? Porque Freud, quando ele faleceu em 1930, eu acho que 7, 8, ele morreu produzindo. Ele nunca parou de escrever, de produzir, né? Por quê? Porque ele traz aí... o estudo dele, as pesquisas dele nunca eram completas, fechadas. Por isso que ele não traz a psicanálise como uma ciência fechada. Ele deixou aí para as futuras gerações. Então ele traz 3 ensaios... teoria da sexualidade humana, onde ele traz aí os 3 ensaios dessa teoria. E no primeiro ensaio ele fala das 3 fases do desenvolvimento psicossexual da criança. Na época foi um estouro na sociedade científica, acadêmica, porque a criança ela só tem um órgão reprodutorzinho ali e acabou. E Freud traz que
A criança, ela traz algumas fases. A fase oral, anal e fálica. A oral, ela vai, é a fase inicial, né? Onde ela vai se afinar com a mãe que amamenta a criança olhando no olho, e, né, ela está alimentando ali, o leite alimenta o corpo e o olho alimenta a alma, né? Existe uma conexão. E se essa criança ela cresce com essa conexão, ela vai ser muito mais saudável, inclusive psicologicamente falando. Porque ela se sente o quê? Protegida. Protegida, acolhida. Porque o grande mal da humanidade hoje não é a depressão mais, é o desamparo. A depressão hoje está em segundo lugar. Porque esse desamparo já começa ali. Já começa ali. E a gente não tem mais essa conexão. Aí essa não conexão vai ser levada para a vida adulta, né, onde as pessoas querem o quê? O prazer de imediato, mas não querem se conectar através da responsabilidade. A mãe se comunica com a criança através do olhar, o adulto se comunica com o seu parceiro ou com sua parceira através da troca, né, do respeito, do companheirismo. E o que é que acontece aí? A criança, nessa fase oral, ela vai ser amamentada, estimula o quê? A boca, né? Ela sabe que ali tem um peito e aquele peito é tudo para ela. É o alimento. E ali Dá vem, prazer, né? dá prazer, imediato. né? Porque isso aqui são nervos Terminações finíssimos, nervosas, terminações nervosas, Quando as a ponta mesmas, da língua já deu prazer, você já sente o a sabor, mesma né? terminação que tem aqui, tem na vagina, tem no pênis, tem no ânus, né? Então, aí vai para a segunda fase, que é a fase anal, onde ela vai fazer o cocôzinho, né? O organismo já está pronto para ela expulsar, sem precisar mais soltar, sem ter aquele controle. Ela começa a ter o controle e ela percebe que é prazeroso. Aí até algumas pegam, mamãe, aqui. Ela está presenteando o pai, é lindo isso, né? Aí, às vezes, a mãe bate e a criança gera um trauma. E vamos para a terceira fase, que é a fálica. E Freud traz isso muito explicadinho. Ele diz, essa fase é a mais importante, mas também é a mais complicada. Porque a criança ela vai descobrir o seu corpo. Então, muitas vezes, a gente vê uma criança de 3 anos e meio, 4 anos, que ela entra no complexo de Édipo, né? E o menino, ele é apaixonado pela mãe, a menina pelo pai. Meu pai é meu namorado. Porque ela deseja lá na frente encontrar um homem igual ao pai. Sim. Se o pai tiver conexão. Se não tiver também. Que a conexão ela pode ser positiva ou negativa. Assim como o amor e o ódio. Sim. Nos dois, está ligada a pessoa. E a pessoa ligada a você. E aí, o que acontece? Nessa fase, a criança começa a se masturbar. Mas não é uma masturbação sexual. É o auto, tá se autodescobrindo. Ele começa a tocar no pênis, o penizinho fica ereto, ele mostra a mamãe, é tão inocente, é tão bonito isso. A menina diz, mamãe, e começa a tocar, começa a ver que ali tem ela está estimulando e percebe que ali é uma zona erógena prazerosa, assim como a boca que come. Não tem nada disso. O sexual está no adulto. E muitas vezes a mãe vê aquele menino. Eu atendi um rapaz há muito tempo que ele teve ereção precoce porque a mãe, ele aos 3 anos e meio, 4 anos, ele mostrou o pênis ereto à mãe, a mãe deu um tapa. Gente. E disse que era coisa do cão e que Deus estava vendo tudo aquilo. Então ele buscou o tratamento, né? Isso tem muito tempo, logo quando eu comecei. E por quê? Porque ele foi violentado nessa questão. Né? Então, aquela ereção precoce, ejaculação precoce, ele não tinha prazer, não se sentia muito culpado por conta disso. E aí, onde é que entra a sua pergunta, né? A questão do por que é tão difícil esse toque. Porque o homem é tranquilo, mas a mulher, se a mulher for pega tocando, né? Ela repreendida, é mais repreendida. E aí, o que é que eu indico? Para conhecer esse corpo, conversar, dialogar, se masturbar, se tocar, se perceber, ficar nua de frente do espelho, né? E começar a sentir o seu corpo. Esse corpo é seu, você pode fazer com ele o que você quiser. Tá? É lógico, o que você quiser dentro da normalidade, né? Ninguém vai estar também. Então, se tocar, a masturbação. Isso é coisa, sabe, essa coisa de é pecado, é culpado. Não tem nada de culpa, não tem nada de pecado. Você está sentindo prazer, você com você mesmo. O corpo, a gente não veio para cá para ter um órgão sexual e não usar, vai atrofiar. Né? Então, primeiro se conheça, qual é a parte do meu corpo que eu tenho mais prazer. Lógico, a mulher, a gente sabe que é no clítoris, terminações nervosas ali, tem em grande quantidade, estimulou demais ali, mas não é qualquer estímulo. Em que parte, em que local,
como fazer isso de uma forma. Ensina seu parceiro, ensina seu homem. E isso que você falou de ensinar, é porque eu vejo muito que a gente, né, eu tenho um público feminino muito grande e essa experiência também, né, de trabalhar com assoalho pélvico. Isso. Atendi muita gente, homens e mulheres, principalmente em Feira de Santana. E para o público feminino, é muito comum escutar assim, ele não sabe fazer. Não sabe me tocar. Né? Não sabe, mas muitas vezes você não sabe nem do que você gosta. Porque eu gosto muito de dar o exemplo de, se eu pegar uma peninha e passar essa peninha aqui em você, você pode gostar. Mas eu posso pegar essa peninha e passar em outra pessoa e falar, vixe, que agonia, isso tá me dando cócega. Então, assim, cada movimento, cada toque, ela vai gerar um sentimento, uma sensação para uma pessoa. Então, às vezes, aquela pessoa ali está com você e vai fazer algo que pela experiência dela foi muito bom, mas que você não gosta. Então, você tem que se conhecer primeiro. Né? Você tem que se conhecer, saber o que você gosta, para direcionar. Depois que você apresenta todas as ferramentas, aí você pode falar se a pessoa sabe ou não, né? Mas você tem que, pelo menos, apresentar ali. Porque muitas coisas são legais, mas que você não vai gostar e está tudo bem. Mas você tem que saber primeiro, né? E outra coisa, é essa questão do diálogo, conversar com o seu parceiro. A gente vê casais que a palavra é bem... trepa. Sabe o que é trepar? Sim, trepar é subir em cima. E muitas vezes acabou. você subiu ali, muitas vezes você está ali subindo mais, forçando mais. E como se fosse um ritual, né, onde um só vai ter um prazer. E o sexo é uma troca. Não existe... se for eu comigo mesmo, eu tenho um objeto ali, mãos, alguma coisa que eu estou, vamos dizer, ali movimentando para que eu tenha esse prazer. E às vezes a gente vê um casal onde muitas vezes o homem ele quer ter prazer. Muitas vezes a mulher ela não consegue chegar ao orgasmo por vários fatores, mas falta diálogo. Eu atendo casais casados há 30 anos, que eu nunca falei sobre sexo com ele. Imagina. Mas 30 anos de casamento, agora já está no finalzinho da vida sexual, na questão do auge. Desse auge, porque o sexo não é só penetração, o sexo não é pênis e vagina, o sexo não é um orgasmo, o sexo vai muito além disso e é muito psicológico. Intimidade mesmo. Tem gente que goza no psicológico, na carícia, né, no afeto, você está ali no sonho, você está ali sendo tocada, se sentindo desejada, amada. Né? Tem gente que goza só de olhar e receber aquele olhar de uma forma, vamos dizer assim, amorosa, está se sentindo acolhida. Avassaladora. Minha Maria, tem várias formas aí. Mas quando a gente fala do sexo, a gente está falando de troca. Sempre tem que levar em conta isso. É uma troca, né? Então, esse diálogo, ele quando falha, acontece de um estar satisfeito, entre aspas. Né? Eu não acredito que você está vendo o outro ali o tempo todo insatisfeito e você goza, ejacula e acha que está feliz. Existe um certo egoísmo aí, tem que prestar muita atenção nisso. Mas esse diálogo tem que ser... não é assim, não é bom. Não gostei dessa posição. Essa posição dói. Né? Sexo anal, por exemplo. As pessoas reclamam muito de dor. Como é que faz essa preparação? Como é que eu posso... Qual é o momento? Os dois têm que estarem de acordo. Sim, para perceber os limites, né? Peraí, que aqui não está dando, aqui pode avançar. Não quero. Não, mas eu não quero. Ou senão, vamos devagar. Sim. Né? Sadomasoquismo. Ele me bateu, me deu uns tapas. Se for bom para os dois. Exatamente. E não colocar em risco a vida. Tá tudo certo. Certo. O combinado não sai caro. Né? Porque fulano tá apanhando do marido, fulano... Essa pessoa, eles é que vão decidir, os dois em conjunto. O que é bom. Agora é importante também não exagerar, né? Em todo excesso tem uma falta. Sim, sem dúvida. Eu quero bater, mas eu quero bater por quê? Porque eu sou violento, porque isso me dá prazer. Se isso me dá prazer e que um sofre, tem alguma coisa aí que não está na neurose, talvez já vá para a psicose. Porque o neurótico, ele pergunta por quê? Será que eu sou doido? Será que eu sou bom? Será que eu sou perverso? O psicótico, ele tem certeza. Vai dizer um esquizofrênico que ele está errado? Que ele chega, eu sou um pastor de uma igreja. Não, você não é pastor. Vai dizer isso a ele. Para ver se ele não lhe bate e discute com você. Então, a psicose é a certeza, a neurose é a dúvida. Nós somos neuróticos, né, segundo Freud.
Então, assim, dentro de uma normalidade, aí você pode fazer, pode combinar. Agora, quando parte para violência, para perversão, né, aí já começa a entrar num processo doentio. Aí precisa buscar aí o psiquiatra para ir um processo terapêutico junto com o psiquiatra, para que a medicação também entre aí e ele controle esse impulso, muitas vezes agressivo. E esse diálogo é importante porque, assim, o que é bom para um não pode não necessariamente, outro, não, quando não é bom para você, ponto. Perfeito. Né? Você não tem que fazer. Por isso que também tem muita gente que diz assim, só uma pessoa goza e a outra não. E talvez ele não vá sentir prazer com isso, mas muitas vezes a outra pessoa que não falou que sim, né? Tá tudo bem, foi maravilhoso, pelo medo de perder, pelo medo de não ser uma mulher maravilhosa e que faz e acontece. E às vezes ela não está sentindo... então ela cria aquele cenário, geralmente isso acontece com as mulheres. Acredita, né? Nesse cenário. Passa para o outro que foi muito bom e, na verdade, aquilo dali é uma mentira. Então, o diálogo ele é importante tanto para mostrar qual é o seu limite, se você tem um limite que você não gosta e que não quer aquilo, mas também para começar a entender que você pode ficar à vontade para não interpretar, mas viver, né? Viver aquilo dali. Porque hoje a gente tem, né, o que a gente chama de competitividade. Sim. Eu falei a história um pouquinho da mulher, ela foi aos poucos, né, se libertando um pouco desses tabus sexuais. Mas a mulher de hoje também ela compete muito com o homem. E assim, a mulher, por ser mais inteligente do que o homem, canjinha pra você. Ai, eu acho que você vai ser. Para. Tomás está aqui do lado. Tomás, me desculpe, meu amigo, mas assim, são pesquisas científicas. Mas a gente está falando de inteligência emocional, né? Porque se for para inteligência sexual, o homem perde feio na inteligência sexual, né? Por quê? Porque o homem pensa com o pênis, né? Não pensa, né? Ele não pensa. Só reage. Quer chegar e introduzir esse pênis em algum lugar. A mulher já... por exemplo, o homem passa, a mulher passa, o homem olha para a bunda. Porque isso é lá histórico, dos né? nossos ancestrais, o Carl Gustav Jung, o psiquiatra inglês, esqueci o nome do livro agora, mas ele fala muito sobre isso, né? Que está no inconsciente coletivo. Uhum. A mulher passava, o homem saía da sua caverninha, deixava a mulher lá e ia caçar, e a mulher passava e ele olhava para a anca. Quanto mais anca tinha, quadril, mas ele segurava no cabelo e ali. Então a anca para ele era o ponto de reprodução. E a mulher não, você vê que a mulher é muito visual, né? Ela passa, olha para o homem, se for bonito, se for, né, tiver um corpinho, ela começa a pensar, será que vai ser um bom marido? Será que vai ser um bom pai? Será que vai ser um bom companheiro? O homem, assim, será que vai ser... Já está lá na frente, já fez um cenário, cinema, tudo. Aí o homem olha para a bunda e diz, essa deve ser muito gostosa na cama. Olha a diferença. Resumiu aquela pessoa inteira numa bunda. Então, assim, a mulher nunca foi bunda, não deve também colocar se colocar nessa posição. Essa posição, né? A gente vê muitas academias hoje, eu faço pilates com a minha professora aqui, Viviane, e eu vejo o quanto é importante esse cuidado com o corpo sem exagero. Em todo exagero, você está buscando algo que às vezes nem você sabe o que é. Né? E esse olhar para a bunda está saindo... Não é que saiu do homem, mas a mulher está colocando isso em prática. Ela está obedecendo o homem, né? Se preocupando muito com essa questão da bunda, do bumbum, muito, aquela coisa muito, vamos dizer assim, muito certinha, muito durinha. E isso não define uma mulher. Nunca. Jamais vai definir uma ninguém, mulher. Né? O seu corpo é o seu material humano, né? Mas quando você se define através de uma bunda, você também está dizendo ao homem que ele tem razão. Sim. Veja como é complexo isso. Né? Então, esse parceiro, você precisa olhar para ele e exigir, no mínimo, respeito. Né? Essa cumplicidade de conversar, de ser percebida, de ser valorizada e que isso seja recíproco. Pois é, eu penso assim, sabe, que também não é fácil a gente chegar para o parceiro ou a parceira, né, e dizer, eu não gosto disso aqui, porque ninguém gosta de ser contrariado, ninguém gosta de ouvir feedbacks negativos. Isso. Né? Então, o como conversar, eu acho que está aí, acho que se desde o começo de uma relação você começa tocando em assuntos delicados, é aquela questão do costume, né? Quanto mais você conversa, mais você tem abertura para... Porque eu fico pensando, poxa, eu não tenho coragem de chegar e dizer, ai, você é muito ruim na cama.
Mas eu tenho coragem de chegar pra minha amiga, menina, fulano de tal, olha que horror, ele é terrível e tal, não sei o que lá. E, poxa, eu penso que a pessoa merece saber aquilo ali. Não, mas Porque se a pessoa for muito ruim na cama, você não precisa ter coragem para falar, você tem que ter coragem para bloquear. Mas você veja, isso também vem nessa o questão. diálogo, a gente conseguir essa comunicação. Mas essa questão do diálogo é porque o assunto é bem vasto. É né? complexo É conversar complexo. sobre isso. Essa questão do não diálogo está muito voltado para o que Zygmunt Bauman, ele é um filósofo e sociólogo, não é inglês não, bom, mas eu vou lembrar, polonês, alguma coisa assim, lá para o lado da Europa. E ele fala que o imediatismo, o amor líquido, ele traz uma obra A fantástica. gente está vivendo bem isso aí, O né? amor líquido, ele fala assim, que as pessoas estão tão preocupadas com a desenvoltura, aquela questão do dar prazer, a performance, né? A mulher é muito performance, o homem ele já pensa muito, o homem também. Hoje eu acho que está bem compatível isso, não está mais homem assim, mulher assim, hoje está. E isso é bom, mas desde que você também perceba até onde pode ir para não estar, né? Que a gente critica o masculino e depois está fazendo igual o masculino. Tem muito cuidado com isso. E ele fala assim que o mundo está tão erotizado precocemente, né? Essa erotização precoce, que você vê as meninas e os meninos hoje com 12, 13 anos já sexualizados. E normal. E é normal. Então, assim, a gente vê um mundo virtual muito diferente do mundo real. É igual ao desejo e à realidade. Talvez a mulher deseje ter um homem bom de cama, bom companheiro, que faça todo tipo de sexo, seja oral, seja vaginal, seja anal, seja de tudo. Mas não existe isso. O desejo que aquele meu companheiro... Não existe. Ele também tem as limitações, tem os traumas dele. E os desejos dele também. Os desejos dele. Então, meu desejo é esse. Mas qual é a minha realidade? E como é que eu posso pegar esse desejo e essa realidade e trazer para aquilo que vai ser bom para os dois? Bom para os dois. Bom para os dois. E aí, o que acontece hoje? A gente tem um mundo tecnológico, né, o virtual, que desde muito cedo você entra em um vídeo, X vídeos, que ali existe uma preparação, né? Assim, aqui nós estamos aqui no estúdio, mas antes o Tomás fez a preparação, vocês trouxeram um cenário, tem uma aguinha, né? Isso aqui é o palco. Mas lá por trás tem os bastidores. Nós temos hoje aí vários tipos de medicamentos. Nós temos injetáveis no pênis, que o homem passa 45 minutos e 1 hora com o pênis ereto. Mas isso aí não é a realidade. Então, o que acontece? A gente vê tão bonito no virtual, né, que se decepciona no real. Você fixa tanto aquilo dali como o ideal. E isso que não é. Quando você vai para a realidade, você acha que tem uma coisa errada. Né? Aí por isso que fala assim, poxa, é uma porcaria. Aí como você falou, isso é muito ruim de cama. Mas será que ela está vendo só a cama? Será que aquela pessoa não tem outras qualidades que possam ser trabalhadas? E inclusive indicar um profissional, um psicólogo. Às vezes ele é ruim de cama porque ele também não sabe, ou porque ele quer se doar tanto que a ansiedade ela vai crescendo, porque o que mais prejudica o homem é a ansiedade. Porque ele é muito cobrado nessa questão. Sim. Né? Ele tem que ser... De ter um pênis, né, ereto, forte, de ter um pênis se tiver pequenininho demais, né? Muito tempo ali, 1 hora, meia hora. É muita pressão psicológica. Porque foram 1, 2, 3, 4 vezes a gente transou assim, assado. E tipo assim, nossa, no popular, dei 5, gente. Deu 5 o quê? Né? Trepada, como você falou aí do começo, né? O que é dar 5, dar 1, é melhor dar uma bem feita, justamente que tem a troca. Onde existe troca, o afeto, o cuidado, o toque. Qualidade. Né? A qualidade, uma prévia sempre é bom. Tocar no corpo da mulher, excitar, principalmente naquelas partes onde você sabe que ela é mais sensível, de uma forma muito cuidadosa, para também não estar machucando. Né? Isso é muito bom. Se tiver um vinhozinho antes, né? Se tiver ela colocar uma lingerie, ele colocar cenário, ajuda, né? Sabe, eu acho bonito também essa coisa do combinar isso, vamos comprar juntos.
Eu tenho um amigo que ele disse assim, poxa, eu passei numa loja, no sex shop, e vi uma cuequinha de elefante, coisa mais linda, eu comprei. E coloquei, sabe? Foi tão lindo uma cuequinha de elefante. Mas Maravilhosa. dentro das suas 4 paredes aí, vale o que lhe agrada, né? A bolinha do óleo quente, bote a algema. Por isso que é bom conhecer o parceiro e conversar. Porque uma cuequinha de elefante ia gerar uma crise de riso. Já pensou a pessoa pensando que ia arrasar e foi colocou arrasada? uma fantasia de enfermeira. E ele disse que não combinou porque era selva com hospital. E depois me contou que foi riram, depois foi muito bom. Isso é tão bonito, tão bom, porque o sexo ele não é para trazer sofrimento, leve, é para né? trazer Carga, prazer. né? A gente libera. É para relaxar. A gente libera, Viviane, mais de 14 tipos de hormônios em uma ejaculação, o homem, a mulher também. Dopamina, endorfina, serotonina, vários, oxitocina, testosterona, tudo ali, sabe? Aquela explosão, é como se fosse uma bomba explodindo no corpo e todas as células do corpo recebem essa vibração. Tanto é que com o gozo você... Tem gente que grita, né? Que morde, tem gente que sobe na parede, que se espalha na cama, porque o corpo todo está em movimento. O sexo é movimento. Involuntário. Sexo é vida. Né? No sexo você se renova. Na hora do gozo, não estou falando de qualquer gozo, né? Porque tem gozo que bloqueia. Tem gozo que é aquela coisinha assim. Acabou. Tem gozo que você dá uma esticada no corpo, que é um pilates ali, é uma aula de pilates, né? Que você... Então, assim, vale a pena, né, você fazer essa questão, o sexo, de uma maneira equilibrada. Eu não vou dizer a você assim, nem agitada demais, nem também aquela coisa muito equilibrada, que eu digo assim, que tenha esse cuidado com o outro. A sintonia, né? Essa sintonia, esse deitar, essa questão do estar se olhando também é importante, né? De você se sentir desejado ali através do olhar. Não só aquele homem que, sabe, mergulha ali como se fosse aquela pessoa com muita sede, vai pro sexo assim, oral. E tem dias, né? Tem dias que você quer isso. uma coisa romântica. Tem dia, e se você vê que os dois estão afim ali de uma coisa mais... romântico, de uma pegada mais... Vai lá também, agora. A mulher geralmente gosta disso, dessa coisa mais do estar se sentindo desejada. Isso é muito do feminino. Isso é bom. Tem coisa melhor do que se sentir desejado. Exatamente, aquela coisa de o que é que tem fora do quarto, né? Como é que eu fui tratada durante o dia, como é que eu fui abordada, se eu tive alguma brincadeirinha, alguma coisinha, ou até o tratar bem mesmo, o se sentir respeitada, se sentir admirada, se sentir desejada. A gente cresce muito com isso quando a gente percebe que o parceiro ou a parceira está ali nos olhando com admiração, que é uma coisa que teoricamente não estaria correlacionada ao sexo, mas se você se sente... Claro, se você sente que a pessoa está ali te olhando com amor, com carinho, com afeto, com desejo ou com admiração, qualquer um desses sentimentos que te envaidece, porque isso dá uma massagenzinha na gente, a gente começa... feito a gente falou aí um podcast sobre roupas, né? Do que eu me vestir, que ela me dá um poder. Então, como você me olha, também me dá um poder, que eu digo, poxa, ninguém me segura, porque eu tenho quem olhe para mim como a última bolacha do pacote. Então, eu sou essa bolacha. Por mais que eu ache que eu me conheça e que eu me ache maravilhosa, mas a partir do momento que eu tenho o meu parceiro que me olha dessa forma, isso é uma reafirmação. Isso. Né? E talvez isso me possibilite até desenvolver melhor a minha atividade sexual, porque eu tô ali confiante, eu tô num ambiente seguro, eu tô com uma pessoa que tá me ama, afim, que me admira. exatamente, então, que tá afim de me ver ali me contorcendo, assim como eu olho pro meu parceiro com esse olhar de dizer, poxa, você é uma pessoa tão grande, então eu quero estar com você, eu quero isso aí, eu quero usufruir desse corpo, eu quero trocar essa carícia, esse calorzinho com você, e você sente isso. Que, poxa, ela me olha assim, então eu sou super gostoso. Então, eu penso que essa troca em casa você falou tudo aí, essa troca, né? E depois agora, tem algo aí que a gente tem que levar em conta nessa troca, que interfere muito. É a questão do estresse, a questão da ansiedade, o cansaço. O homem que tem filhos e a mulher quem cuida. O homem, muitas vezes...
estou falando homem, mas Sim, isso pode ser isso, também. é porque a gente pode ser mal interpretado, não porque a gente também, está engessando, mas não é, gente, calma, não engessa. E muitas vezes, até o casal, às vezes, até conversa sobre sexo, né? Até que tem um diálogo aberto. Mas Não tem tempo. perdem esse diálogo de dizer assim, ó, vamos ajudar um pouco mais, né? Porque isso vai interferir na relação sexual. Claro. A mulher, o homem é muito ansioso, porque ele se preocupa. Poxa, como é que vai ser a minha desenvoltura no ato sexual? E se eu demorar muito e não conseguir a ereção? E se eu demorar muito e de repente... Então o homem tem muito... E se eu for rápido demais e não der tempo dela sentir o prazer dela, o que é que eu faço com isso? Isso. Então o estresse, por exemplo, e a ansiedade são os grandes causadores, né, desse afastamento do homem na busca pela parceira para a relação sexual. Então, tá muito atenta a isso. Às vezes a pessoa trabalhou, teve um dia difícil, e o que é que a gente vê nessa questão sexual também? É a carência de afetividade. Né? Existem mulheres que elas se sentem indesejadas e aí começa a discussão, né? Ah, você não olhou para mim, você não me desejou, tem 15 dias, uma semana, um mês, que a gente não... Isso não define o gostar. Senta ali e o que é que está acontecendo? Conversa comigo, eu sou tua parceira, teu parceiro, vamos trocar essas ideias. O que é que está acontecendo? Alguma coisa? Se não, procura um profissional para discutir mais sobre isso. O diálogo ele é importante e tem até uma letra de uma música do Rapa que fala, né, outro tema, mas que essa coisa de você não querer discutir, não querer tocar no assunto frágil, como se você não quisesse trazer ali uma briga, uma discussão, um problema. E, na verdade, quando você se cala, você não existe paz ali, existe medo. Isso, né? tá aqui debaixo do tapete. Isso. Né? Então, assim, quando você está sempre discutindo, que é falando, né, trazendo uma coisa que é delicada, que você faz sempre isso se torna comum. Isso. Aí fica parecendo que você está ali sempre brigando, sempre contestando, mas isso é que traz a sua paz, né? Quando você se cala, você tem medo, você não resolve, o problema só cresce, né? Então, assim, é importante, né? A gente está falando de sexo, lógico, mas está tudo dentro do assunto. Né? Essa questão do estresse. E hoje a gente percebe uma alta carga de estresse na sociedade, né? Principalmente pelo excesso de tarefas, pela preocupação com o financeiro, a família. Sim. Então, isso interfere muito e deve ser visto, né? Não como cobrança, mas como diálogo mesmo. Porque uma relação sexual onde você vai com a cabeça cheia de problemas, difícil. Você não vai relaxar. Difícil. Você vai, vamos dizer assim... Não é o homem talvez ejacule ali, porque né, teve ali o esforço, né, os músculos aí contraíram e jogou aquele sêmen lá deu aquela sensação de gozo, de prazer, mas é muito psicológico. Né? Viviane falou no início, a mulher às vezes finge que está para agradar, foi você que falou. Mas essa mulher, ela vai ter uma noite de sono talvez terrível. Vai. Ela não... Porque após o gozo sexual, o corpo relaxa. O corpo dá aquela relaxada. Tanto é que às vezes você dorme que nem percebe. Sim. Você tem a sensação de que está relaxado. Está com um monte de problema ali, mas aquela sensação de relaxamento ajuda um pouquinho. Aí eu vou dormir. Aí você imaginou, você deu prazer a um gozou, e está lá a mulher, ou o homem, né, ali, se sentindo mais cansado ainda. Porque já teve um dia daqueles. E ainda chegou, teve que fazer muito esforço para ter uma relação sexual. Então, essa questão aí, ela é muito comum hoje, mas essa preocupação também está afastando os casais. Né? Cada vez mais, 30% de homens que estão se afastando da questão sexual, a grande maioria também pela ansiedade, pelo estresse, né, pela a cobrança social, que o homem tem que ser, né? Seja macho. Sim. Viril. Seja viril. Você vê, às vezes, as pessoas vão para um bar, eu acho interessante, eu vou fazer essa comparação. Vão para um bar e tomam 2 grades de cerveja. Né, e um uísque, botam lá debaixo da mesa, aquelas garrafas, e no final da festa filmam. Olha, tomamos todas. Olha. Né? E aquilo, isso é bonito. É bonito você mostrar que está se matando. Tá entendendo? Isso pro homem. Então, assim, na questão sexual também tem essa competitividade. Eu dei 5, eu dei 4, eu dei 3. Mas qual foi a qualidade disso aí? Então, a gente precisa entender que isso é algo que tem que ser muito
entre o casal. Os dois têm que estarem muito antenados nisso Criar aí. sintonia, né? Porque a gente percebe também muita divulgação, muita coisa Ai, fake. esse mundo cibernético É tá uma coisa trazendo... que mexe muito com a saúde, né, psicológica das pessoas, e tem muita gente que usa, que assistem muita pornografia. Pornografia, isso. E isso faz muito mal. Pois muito é, mal. porque Isso como adoece, você né? Isso fica no comparativo aí. E é uma coisa, e adoece mesmo porque você ali fica viciado naquilo, libera muita dopamina, Isso. né? Quando você Instantâneo, imediato. quando você vai para sua realidade, você não consegue mais sentir prazer, porque a realidade ali ela é totalmente diferente, né? Daquele Exatamente. cenário, daquela mentira, daquela referência do que é bonito e do que é maravilhoso, e você não consegue. E para você sentir prazer, o prazer que você sentiu assistindo essa pornografia, você tem que escalar. Exatamente. Né? E isso que você escala talvez não seja tão seguro para você. Uhum. Né? E isso que você traz, Viviane, é importante. Por quê? A gente tem aqui, hoje, antes você lembra, né, das fitas de vídeos, Sim. que tinha lá nas locadoras. aí, Escondidinho. uma cortininha, eu acho que Tomás não lembra porque ele é bem jovenzinho. Mas eu lembro que tinha lá uma cortininha, Uma cortininha. preta, aí Você já foi, abria. Tom, para esse lado escondido? Já foi muito. Você já visitou? Ah, não, então não. Pequeno não pode. Não, mas eu lembro quando eu ia, porque era Era um verdade. ritual maravilhoso ir na locadora, né? Mas quando alguém entrava, eu fazia... Eita, fulano tava ali. E a pessoa ia, pegava a fitinha, botava, misturava com as outras, né? Botava no meio. Né? E aquilo tinha um certo cuidado, né? Sim. Porque É, hoje agora não. você tem Tá aí. a pornografia na sua mão. Exatamente. A hora que você quiser. Nós temos hoje a geração neném. A geração neném adora ver pornografia. A geração neném é aquela que nem estuda e nem trabalha. Nem, Faz, né? vive num quarto trancado. Né? Isso tem também uma questão social. Social, né? sim. A gente sabe disso, mas o assunto é outro. Então a gente traz essa geração neném, onde eles se trancam num quarto e tem aí duas armas, né? Tanto o celular quanto o computador, que os dois estão ali interligados. E você pode ver a hora que você quiser. Né? Isso aí, o adolescente, a criança, fica à noite acordado. Eu estou atendendo crianças de 12, 13, pré-adolescentes, adolescentes, com depressão nessa idade. Quando a gente vai se aprofundar, estudar casos, o que é? A criança que não dorme. Né? Vendo pornografia, quando a mãe vai ver o celular, está lá um monte de sites, de vídeos, né? Se comunicando. Teve um caso recentemente de uma adolescente de 13 anos que engravidou porque fez uma roleta russa. Já ouvi E não falar. sabia nem de E quem roleta era. russa agora os adolescentes se reúnem numa sala, botam um círculo de cadeiras, os meninos sentam e as meninas depois vão sentar nuas, né, no pênis ali, tendo relação sexual em grupo. E a menina engravidou e os 12 sabe nem de meninos, onde 12 veio. crianças, adolescentes que estavam lá, foram fazer teste de DNA para saber de quem era o filho, né, quem é o pai. Então a gente está tendo aí hoje uma grande... Eu acho que não é nem o mal do século, porque eu posso estar exagerando. Mas os pais precisam ter muito cuidado. Porque essa arma chamada celular, que pode ser uma arma Muito boa e muito ruim. boa para o seu crescimento, informação. Conhecimento. Mas ela está sendo usada muito hoje de forma Distorcida, né? bem ruim. É perigoso. Muito cuidado, porque as crianças estão se erotizando muito cedo. A gente está em níveis altíssimos de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico. Nós temos também aí até adolescentes já com burnout, né, que é o esgotamento, que não é por trabalho. É de passar noites aí se masturbando, fazendo nudes, filmando e vendo em tempo real o outro lá e trocando essas informações. E a gente percebe que se os pais não ficarem atentos, com certeza Sabe lá o isso caminho. vai prejudicar principalmente a questão cognitiva, Uhum. comportamental, Sim. social, familiar. É Né? um impacto. E futuramente vai gerar o que Viviane comentou sobre a questão da compulsão, né? O excesso. Porque a compulsão sexual começa assim. É bom, gerou muita dopamina, porque no celular você só vê aquilo que é bom para você. Sim. Aquilo que você tem afinidade. Uhum. Tanto é que quando você pega o celular que coloca algo que você não tem afinidade, a primeira Ela coisa tira. É.
E aí a quantidade de dopamina, né, é tão prazeroso que você quer manter aquilo. E aí por isso que a geração neném se tranca num quarto. Por quê? Porque o quarto é o local seguro deles. Esse quarto é meu. A chave quem tem? Sou eu. Agora eu estou preparado para ter essa chave? Né? E os pais, como é que ficam? Então, isso gera essa compulsão e muitas vezes, quando vai para o real, que nós conversamos no início, não é aquilo. E ele torna-se um adulto compulsivo, aí gera um transtorno psiquiátrico. Né? Tem que buscar urologista, psiquiatra e psicólogo, ou psicanalista, para trabalhar os três em conjunto. Porque precisa de medicamento, muitas vezes, questão medicamentosa, questão também pode ser questão de hereditariedade, pode ser também questão de abuso sexual na infância, que acontece muito. A criança ela foi abusada sexualmente, principalmente até os 7, 9 anos. Nossa, são vários traumas. Vários, que em outro momento a gente pode conversar sobre isso. Importante demais. Importante demais. Hoje está seríssimo, assim, sabe? Mexeu ali no órgão sexual muito cedo, com certeza autoestima baixa, a questão de parceiros agressivos, né? Uma carência enorme de afetividade, atrai muito homens narcisistas. Não, e quando a gente fala sobre sexo e como é importante esse diálogo, é importante, lógico, que em escalas diferentes você falar sobre isso com a criança. Então, assim, começar falando sobre o que são partes íntimas. Isso. Ela entender o que é parte íntima já é muito importante. Passar a confiança de que ela pode falar com você. Se alguém falar com ela que você vai ficar brava, que seu pai vai ficar bravo, que é mentira, tem que falar isso para a criança, porque a pessoa que abusa, ela fala isso para a criança. E a criança só vai resolver isso com o psicólogo quando ele não aguentar mais que tiver adulto. Então, assim, o que é parte íntima, boca é parte íntima, porque a pessoa pensa que o abuso vai ser só, né, na genitália, né? Isso, boca é parte íntima, peito é parte íntima, bumbum, e falar para a criança na linguagem, né, na forma que ela entende, mas começar falando sobre isso e a idade vai aumentando, você vai escalando também esse tema, mas é uma forma da gente livrar, lógico que com cuidado, não é só você falar e não ter cuidado, cuidar dessa criança, mas trazer esse tema para a criança é muito importante. Em outro momento a gente já me coloca à disposição. Claro, claro. Eu gosto assim, tá vendo? Porque você veja Não dá bem. para explorar tudo no sol. Você veja bem na questão sexual. Aí o pai bota uma criança na cama, os pais. Aí a criança tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos e continua na cama dos pais. Isso é um abuso. Criança não tem que estar dormindo com os pais. O que é que aquele paredão está fazendo ali? Se você não está satisfeito no seu casamento, não coloque seu filho como o escudo, né? Tá entendendo? Ah, mas e a criancinha está doente. Não. É uma necessidade sua, não é da criança. Tem pais que tem que acordar. Aí qual é o pai que a criança todo dia vai dormir ali e acha que a criança não vai ver os pais fazendo sexo? É claro que vai. Ah, mas ele dormiu, mas o bichinho vê. A criança, ela é muito perceptiva. É sensorial, né? Ela tem uma anteninha ali, ela tá no celular aqui, ó. E a gente ligada em tudo. Aí os pais estão brigando. No outro dia ela diz, mamãe, a senhora brigou com o papai? Mas você está... Não, mamãe, eu percebi. Então, assim, gente, tem que ter muito cuidado com essas coisas. A criança não tem que estar... vivendo com 9 anos, o o pai dando banho na criança com 9 anos. Como assim? Um pai, a sua filha tem 9 anos, você dá banho na sua criança? Não. A criança de 9 anos tem que aprender a tomar banho. Deixa ela descobrir o corpo dela, deixa ela começar a sentir. Por que essa mão masculina tem que estar ali, tocando? Sim. E isso é preciso ter um cuidado e um trabalho psicológico muito grande em cima disso. Que eu já cheguei a não discutir, que eu não vou discutir com o pai, mas de orientá-lo, porque ele me disse que a menina tinha 12 anos e tomava banho com ele. Com 12 anos, eu disse, não tem... O senhor passou a idade já. Não, mas minha filha... Não. A gente precisa conversar sobre isso. Tanto a criança quanto o adulto, né? E não era um colega meu, uma pessoa que estudou comigo no CIEP há muito tempo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque falar de sexo, sexualidade, é também uma forma de prevenir, né? Isso aqui é um assunto que tem... A gente também leva grandes consequências. Prevenção, cuidado com seus filhos. A gente tem que falar mais sobre isso. Realmente, obrigada por estar à disposição. E eu quero. Mas vou, sim. Mas outra coisa também, importante. que vai ficar para o próximo, mas entra na questão sexual, que eu vejo muito, pais
que não estão preparados para falar de sexo com os filhos pequenos. Sim, eu acho que tudo gira em torno tanto do casal quanto de pais e filhos, tudo gira em torno do diálogo, né? Porque talvez por como você iniciou aí, né, do tabu, e aí dificulta os diálogos, e aí o universo se aproveita dessa dificuldade de dialogar, né? Então, o diálogo é essencial, e para você dialogar sobre isso, você precisa estar aberto, desarmado. Porque o que está em jogo é a saúde mental, sexual, social do seu filho. Não Exatamente. é uma questão sexual. É uma questão que vai trazer para você lá na frente grandes prejuízos como pai. Porque a criança vê um pai como mentiroso, é horrível isso. Meu pai disse que a gente nasce e vem uma... Da cegonha. Gente, com rede social, não existe mais isso. Agora, cada idade você tem que saber conversar com o seu filho, exatamente. Uma linguagem diferente. Falando, né? Você tem um órgão, né, um aparelho reprodutor, isso aqui é uma vagina, isso aqui é um pênis, né? Não é baratinha, pererequinha, é coisinha, né? Fala a verdade, é um pênis e uma vagina, tá? Agora, sim, você é uma criança, quando a gente cresce, que fica adulto, seu corpo vai estar preparado para receber um bebezinho, mas isso não é para agora, tá entendendo? E a criança vai dizer, meu pai tá falando a verdade. Porque ele vem para cá. Então, assim, fale a verdade para os seus filhos dentro de uma linguagem de acordo com a idade dele. E aí a gente pode prevenir adultos frustrados, né? Que eles não cresçam com frustrações por causa dessas mentiras que foram contadas na infância, né? E Perfeito. Você crescer com segurança, né? Conhecendo o seu corpo. Um ambiente seguro. Você crescer com segurança faz toda a diferença. Com certeza. Faz toda... Outra coisa também que me perguntam muito, né? É questão de pênis. Grande, pequeno, médio, grosso, fino, mais ou menos. Gente, é o que você tem. Assim, isso para o homem é muito complicado. Sim, eu posso imaginar. É muito complicado. Então, assim, a gente precisa entender que não é um pênis, assim como não é uma bunda que vai definir. Né? Exatamente. Tem homens que têm pênis extremamente pequenos, mas são cuidadosos, são companheiros, são amigos, são compreensivos. Né, entende, começam a estudar um pouco a mulher para entender. Bom, se isso aqui pode não funcionar muito, mas deixa eu ir para cá. Então, a gente precisa não tirar, desmistificar essa questão de que mulher tem que ter bunda grande, bunda isso, e homem tem que ter... Não. Né? A gente precisa amar o outro como ele é. Exatamente. Ou você me ama como eu sou, ou então busca outra pessoa que te aceite. Né? Aceite suas exigências. Porque hoje eu me olho no espelho e tenho pena dele, porque ele é réplica, eu sou original. Ele se quebra. Ele se quebra, me transforma à medida que eu vou conhecendo. Arrasou. Então a gente não tem que estar se definindo porque como eu sou visto. Não, como eu sou. Como eu me vejo. O que é que eu quero ser? Exatamente. Como eu me vejo. A gente tem fases que a gente fica se perguntando, poxa, será que eu sou bonito? Será que eu sou feio? Será que eu sou... Mas, assim, a gente tem qualidades que vai muito além da feiura e da beleza externa. Sim, isso. Muito e além tudo do isso tem espelho. que ser visto também na questão do casal e na questão sexual. Isso. E treinar também, Marcel, porque assim, quando a gente fica... Eu vejo muitas pessoas com o hábito de ficar sempre se sabotando, falando mal. Quando você fica falando muito sobre um assunto, sobre qualquer coisa, você começa a ver mais aquilo, você começa a perceber mais aquilo. Isso. Então você também tem que ver o que você tem de bom, você tem que ver o que... Sim. Tanto fisicamente, porque a gente também... Né? Claro. Os bichos Nós somos e visuais também, né? Então assim, você tem que ver o que você tem de bom. Se você não está feliz também, você pode melhorar, pode lapidar, né? Porque a gente também não precisa se contentar, eu não gosto, que eu não estou com tônus, não, vai agachar, vai, né? Perfeito. Procura um profissional. Então assim, você pode melhorar e treinar, porque a gente tem defeitos e qualidades, não existe ninguém perfeito, né? Então a gente não focar muito nisso daí, porque isso daí também vai influenciar muito na nossa vida sexual, né? Na nossa saúde. Perfeito, buscar profissionais. Eu atendo, às vezes, chegam pessoas com vaginismo, por exemplo, né? Sente muita dor na penetração. Ou muitas vezes com assoalho pélvico, né? Tão falado lá Sim, nosso na tema as mulheres predileto. adoram. Né? E aí busca né? Tanto a fisioterapeuta quanto o psicólogo. Por quê? Isso não é só físico. Perfeito. Sim. Né? Isso é um conjunto de fatores que levaram aquele problema. E muitas vezes desde lá da adolescência, da primeira relação sexual. A primeira relação sexual ela é muito importante, principalmente para a mulher. Sim. A preparação, sentir-se desejada. Né? Porque se for acontecer ali, de uma forma não muito Acolhedora, cuidadosa, acolhedora, isso pode trazer traumas. Pode.
Inclusive, o vaginismo também vem daí. Pois é. Esse trauma que gera, essa dor que rompe, que invade, né? E quando ela está prestes a ir fazer sexo com o companheiro, o cérebro registrou aquilo de uma forma tão intensa que ele joga para o órgão reprodutor e o corpo responde. Né? Isso também é trabalhado tanto na psicologia quanto na fisioterapia. Isso, e está muito associado, porque assim, por exemplo, às vezes o casal se ama, às vezes você tá bem, você tá uma pessoa, e você chega lá na hora, você sente dor, ou você não sente prazer, e você diz, não sente vontade. Tá tudo bem, tá fazendo tudo certo, eu não tô sentindo prazer, eu tô sentindo dor, e o que é que tá acontecendo? E às vezes, isso vai interferir na sua parte psicológica, mas às vezes começa com a parte muscular. Então, assim, falando de uma maneira bem simples, assim, quando você está com assoalho pélvico fraco, por exemplo, o que é assoalho pélvico, né? Exatamente, vamos traduzir. Toda essa musculatura de vagina e ânus, né, de pênis e ânus, quando assim, é um músculo como outro qualquer, que você tem que exercitar. Quando ele está fraquinho, então ele não vai manter a função dele, né, correto. Então, às vezes, aquilo dali é só um músculozinho fraco que chega lá na hora, não tem um bom desempenho, não tem prazer, não tem contração, e aquilo vai interferir no seu emocional, psicologicamente, e um vai interferir no outro. Porque depois não é um só problema, são 2 problemas que você tem que resolver. Então, muitas vezes, a gente tem que procurar o fisioterapeuta, né, que vai trabalhar com assoalho pélvico, e procurar o psicólogo, porque às vezes você até resolve também a parte muscular, mas já está abalado, então você tem que... Perfeito. E outra coisa também que afeta muito é a não aceitação, né? A gente percebe aí, por exemplo, um casal homossexual, né? Muitas vezes a família rejeita, a sociedade ainda melhorou muito, né? Sim. A gente está vendo aí essa revolução sexual de 2000 para cá, eu coloco sempre de 2000 porque foi quando começou de fato as pessoas as leis, né, surgem aí para proteger também, porque sem lei a gente não, não vai muito, não avança muito. Né? Mas eu conheço alguns homossexuais, por exemplo, que também não sentem prazer porque acham que é pecado. Que é errado, exatamente. É errado. E uma coisa que maltrata muito o ser humano na questão sexual é a culpa. Sim, e eu acho porque que muita gente leva a culpa. Ela traz repetição, né? Aí você vai para a questão da conscientização, você vai começar a estudar, perceber que aquela culpa não leva a nada, e você vai ali fazer um novo percurso, né? Um novo caminho, porque essa culpa vem também lá de trás, é errado, não pode, né? Deus castiga, a sociedade não aceita, isso afeta diretamente o sexual. Porque é um prazeroso que você deseja, mas não coloca em prática porque sua mente bloqueia. Porque o grande outro, Freud chamava o grande outro de Deus, do Pai, né? O Lacan já traz para a linguagem. Lacan é um psicanalista francês, que ele é pós-freudiano e ele trazia também a questão do corpo. O corpo fala. Sim. Você está ali numa relação sexual e você se encolhe todo. Aquilo não está bom para você. Freud já dizia que na invasão a gente foge, né? Porque você tem medo. O Lacan disse que o corpo, a linguagem do corpo vai dizer o que é que você está sentindo. Né? E aí quando você está com um parceiro numa relação homossexual, muitas vezes que acontece mais, que é aquela família muito tradicional, que não aceita, que sempre, ou na maioria das vezes, tem problema na questão sexual. Né? Não sente prazer, sente vergonha, às vezes sente nojo. Né? Porque foi dito lá atrás que é nojento. Não se aceita, né? Não aceita. Às vezes até quer, sabe, Viviane? Ele mas quer não consegue, muito, mas está tão impregnado isso no processo, dói, né? que dói. Você falou a coisa certa. É uma dor na alma. Né? E ainda tem gente que com preconceito. Sim. Além de tudo isso, ainda tem as pedrinhas que são jogadas. Sim. Né? Então isso influencia muito e às vezes até traz separação. O casal se separa porque tem que são mais avançados, a família já compreende mais. Aí tem um relacionamento com aquele que é bem fechado. É igual aquela pessoa que diz assim, por mim eu dou 5 na noite. E aquela pessoa que com uma tá ótima, parou ali. Então tudo, a gente tem que tá muito atento a essas coisas, não atirar mais pedras do que as que a gente já carrega, né? Exatamente. Que são tão pesadas, né? Aquela coisa do atirar pedra, não é uma pedra que você encontra aqui, não.
é a pedra da fala, Sim. do olhar. Do olhar. Né? De tudo que você joga Que pro dói outro. muito mais, né, Marcelo? Nossa Às vezes Senhora. dói muito mais do que uma pedrada mesmo. Porque a de pedrada verdade. bate e fere, né? Mas aquela que fere a alma, que alma, você se sente... Difícil de curar essa pedrada, né? Trauma. É, Tem que buscar, às vezes nem cura. Tem que buscar o profissional. Senão- E aí também a gente vê, de novo, para a questão do diálogo, se você familiarmente, você consegue ter um diálogo sobre essa situação em que você se encontra, né? As dores que você sente por não ser aceito na sua família, você sendo um homossexual, se você consegue dialogar em casa, talvez fique um pouco mais leve para essa pessoa, para o parceiro ou para a parceira dela, e da família também tentar acolher e entender que ele é um indivíduo e que aquilo ali é dele, e eu só me resta respeitar. Eu posso não estimular. E não vai mudar. Pois é, eu posso não estimular e não incentivar, mas eu preciso respeitar. Não vai mudar. E não Pra tem, que ele não tem que mudar nada. Exatamente. O sexual não vai definir você. O que vai definir você é a sua personalidade, o seu caráter. É quem define, muitas vezes, o outro é a pessoa maldosa. É a pessoa que não aceita. Porque Freud fala muito na psicanálise. Aquilo que eu não gosto no outro, que eu critico muito, eu tenho. Mas é mais fácil jogar para o outro do que aceitar que eu tenho e me trabalhar. Ele fala muito isso. Não é na teoria da sexualidade humana. Eu acho que é em Um Mau Estado da Civilização, 1930. Que ele fala muito sobre essa questão dessa... Tá? Eu detesto isso em você. Não, eu detesto em mim. Em mim. Só que aceitar que eu tenho é complicado. Então, Eu jogo melhor tudo pra é, você. Pois é. você. Fiquemos vigilantes sobre o que a gente detesta no outro, Na né? questão sexual, do mesmo jeito, né? Às vezes a pessoa, o cidadão é homossexual, não se aceita, aí vira aquele homofóbico terrível, mas lá no fundo ele sonha, né? Porque Freud também traz Tá que preso, o sonho é o desejo inconsciente da alma. Ou seja, aqui eu não posso fazer, mas no sonho eu posso tudo. Tudo. Aí no sonho é aquela coisa, aquela festa, né? Aquela, como dizem, suruba, né? Aquela coisa bem de muita gente ali. Por quê? Porque ali ele está com ele mesmo. É Com permitido seus para ele ali. conteúdos inconscientes. E aí ninguém está vendo, só ele. Só ele. É fácil, né? Caramba. Então, muito Né? cuidado com isso. Rápido. A gente pode ter um quadro, inclusive. Eu acho. Estou só olhando Ele aqui já a hora. se dispôs, Eu né? Já acho. disse que pode ser convidado todas as vezes, Já, porque... E tá gravado já. Também Exatamente. não pode mais. É Já muita passou coisa uma hora, já. Passou. É. Já Mas passou, tudo bem, Marcelo. eu entendo. Passa rápido, né? passa rápido. Foi muito bom. Tá. Só A para nossa fechar, eu quero pontinha. só falar algo bem interessante. Foi bom pra você? Foi ótimo. Foi Meu bom. Deus. Bom pra nós. Eu tô aqui assim, sabe, em êxtase. Porque, gente, falar sobre sexo, lógico, né? Não tô falando isso para dizer que é bom. Não, não é bom. É de muita É difícil. responsabilidade, é difícil. Não é? Às vezes a gente fala uma coisa aqui, um pode entender de um jeito. Entende de outro outra pode forma, entender. exatamente. É lógico que eu estou aqui como profissional, né, da área, terminei uma pós agora, no mês de julho, sobre sexualidade e relacionamentos. Não ia falar sobre sexo sem ter um Um respaldo. conteúdo, claro. Claro, né? Claro. Não sou louco. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Agora, é um assunto que precisa ser muito, muito debatido. Ainda é muito Precisa. escondido, ainda é muito, sabe? E a gente precisa parabenizar vocês, né? Por esse podcast. Espaço, né? podcast. Por essa informação que vocês levam através desse Espaço. né? espaço maravilhoso, muito, muito bem Elaborado. elaborado, e isso é um trabalho que realmente vocês estão de parabéns. Obrigada. Obrigada. E eu acredito que muita gente que vai ver e vai escutar certamente vai pensar um pouquinho sobre a nossa conversa de hoje. Sim, Sim, vai se se olhe, interessar, né? né? E Pois vai- é. Acho que vai gerar bons frutos, né? Assim espero. Porque com as amigas é. pode, Pode. cara. Pode, super pode. E eu agradeço a vocês também. Obrigado. Obrigada, Marcel. Obrigada mesmo. Se você quiser deixar mais um conselho, uma dica para as pessoas que estão Uma assistindo, provocação. ouvindo a gente Né? agora. Olha, se você tem alguém, e esse alguém, ele olha para você com amor, se ele te respeita, se ele cuida de você, né, olhe para ele com muito carinho. Porque assim, o sexo, por melhor que ele seja, mas o acolhimento, se sentir amada, se sentir desejado, desejada, e você ser respeitada ou respeitado com quem está do seu lado,
talvez seja a melhor relação sexual que você pode ter na sua vida. Então aprenda a amar a pessoa que está do seu lado, olhando para ele com muito carinho ou para ela. Ai, que porque lindo. essa pessoa sim merece esse afeto. Que isso. bom. Obrigada. Eu te amo. Oh. Obrigada. Gente, curtam, comentem, compartilhem. Isso é muito importante. Esse tema é muito importante. Vamos repetir mais vezes. E obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Vamos desconstruir esse universo sexual, como que a gente falou aqui sempre, né? Com muito diálogo. Conversem sobre isso em casa, conversem com seu parceiro, conversem com seus filhos. Os filhos conversem com seus pais. E a gente tentar estar mais aberto para ouvir sobre isso, né? Então, obrigada pela audiência e vamos compartilhar aí nossas informações. Esse profissional maravilhoso. Obrigadão. Obrigado. Beijo. Cheiro.